Olá pessoal, aqui é Alessandro Kremer, representante oficial da RiceClicks no Brasil. É com grande prazer que vamos apresentar o plano de negócios da RiceClicks para o Brasil e para o mundo. A RiceClicks é a indústria que faz reciclagem de plástico e traz para você a consciência no pensar verde, criando rendimento para si próprio. Qual que é o perfil dessa companhia, meus amigos? Quais são as promessas? Quais são as chaves do sucesso? Tudo isso nós vamos ver nesses instantes de apresentação desse plano. Sobre a companhia, a RiceClicks, sendo uma maneira verde de maximizar o capital, o seu capital, ela se tornou uma companhia pioneira única no mundo. O objetivo da companhia é fundir de forma inteligente as oportunidades de internet e dos negócios, a fim de ajudar a indústria da reciclagem a se desenvolver da forma mais eficiente possível. A RiceClicks implementa e controla vários projetos de investimento na Europa e tem a sua sede localizada em Varsóvia, na Polônia. Num futuro próximo, que já está chegando para nós aqui no Brasil, está sendo planeado alargar a influência nesses países como o Brasil, como Marrocos, Alemanha, Arábia Saudita. E a empresa tem vindo a colaborar com empresas líderes internacionais envolvidas na produção e reciclagem de plástico há muito tempo. Então esse é o resumo da história da RiceClicks, que ela começou suas atividades em janeiro de 2014 lá na Polônia. Olha aqui, muita gente acha que às vezes é falcatrua, que não tem sede, que a empresa veio para vários países só para tirar dinheiro. Enfim, aqui no Brasil principalmente, muita gente perdeu dinheiro com marketing multinível e com pirâmide, né, com esquema Ponzi. Mas a RiceClicks, fazemos questão de dizer, meus amigos, não é pirâmide, não é esquema Ponzi, ela não é marketing multinível. A RiceClicks é uma indústria de reciclagem de plástico com possibilidade de investimentos. E no máximo ela é um marketing de afiliados, porque paga uma comissão sobre equipe de trabalho. Nós podemos ver aqui algumas fotos do escritório em Varsóvia e também em Łomża, na Polônia. Vocês conseguem verificar também do nosso lado esquerdo da tela todo o endereço do escritório administrativo e mais embaixo o endereço do escritório de vendas. E aí com telefone, com e-mail, inclusive com o Registro Nacional Jurídico, o Registro de Economia Nacional e o número de identificação fiscal lá na Polônia, né? Para que você possa verificar, fazer suas pesquisas aí na internet e poder ver sobre a idoneidade dessa empresa, dessa indústria. Então as promessas que a RiceClicks faz para você que pode se associar: serviço livre de problemas, porque você faz um investimento como se estivesse numa agência bancária, fazendo investimento em renda fixa, em CDB, RDB, bolsa de valores, poupança, enfim, título de capitalização. Só que na RiceClicks você faz esse investimento via internet e o acompanha diariamente, minuto a minuto, se você quiser, né? E ela, nós vamos explicar aqui mais à frente, te dá uma renda estável, uma renda que você pode fazer o salário fixo por muitos anos da tua vida. Com total transparência, inclusive um item muito interessante aqui, que mostra que a RiceClicks não é marketing multinível, né? É que ela já disponibiliza a partir do dia 1º de janeiro o extrato de rendimentos, para que você possa fazer a tua declaração em imposto de renda. Então, nunca nenhuma empresa dessas que veio para o Brasil até hoje disponibilizou de maneira tão eficiente como a RiceClicks. Até porque não se tem interesse, né? No esquema de Ponzi, pirâmide, marketing multinível, não se tem interesse em fazer essas
declarações de rendimentos. Mas Royce Clicks não. Royce Clicks é uma indústria, ela está focada na produção de reciclagem. E para isso ela precisa trabalhar direitinho de acordo com as leis do seu país e de cada país que ela está chegando. E logicamente a promessa de uma equipe extremamente profissional para te ajudar. Quais as chaves do sucesso da Royce Clicks? Estabilidade, com objetivo, rentabilidade e acessibilidade. Por que estabilidade? Tem muita gente que diz, mais uma empresa que vem e logo vai embora e passa a perna no dinheiro do brasileiro e de outras pessoas do mundo e desaparece. Não, meus amigos, nós estamos falando de uma indústria que produz reciclagem de plástico e o resíduo é fonte inesgotável nesse país e no mundo todo. Lixo, né? Estamos com o planeta explodindo, com o meio ambiente realmente indo para lugares muito perigosos, onde o planeta está sentindo grandes dificuldades, tumultos na natureza acontecendo a todo instante, governos pouco preocupados, os pátios sanitários, né, já vencidos e sem licença para funcionar, e lixo sem triar. Então, o lixo é uma fonte inesgotável de reciclagem no planeta e ele nunca vai parar de ser produzido e também não pode parar de ser reciclado. E aí nós temos a estabilidade do trabalho dessa indústria. Com o objetivo do quê? Essa indústria, a Royce Clicks, ela tem o objetivo de comprar de maneira justa a matéria-prima e, logicamente, vender num preço justo o seu produto. E aqui, abrindo um parênteses, olha só como é que funciona. Na Polônia, a Royce Clicks vai com os caminhões para a rua, os caminhões da sua empresa, promovendo uma cultura nos bairros de fazer a catação do lixo plástico já selecionado e, consequentemente, levando esse lixo para um barracão onde ele é limpo, triado, lavado, prensado para seguir para a indústria. E aí, lá na indústria, ele passa pelo processo químico da extrusão e se transforma no grânulo, que é aquele pedacinho plástico padrão que é vendido para as indústrias produzirem qualquer equipamento, qualquer produto plástico, desde do copo até grandes peças para maquinários. E eles vendem os bags do grânulo tudo para a China. E não há medida para vender, porque é muito pouco ainda que é produzido ao redor do mundo em relação ao que precisa produzir para se fazer equipamentos plásticos em todos os setores. Então aí está um meio de ganhar dinheiro para a indústria muito forte, porque ela não tem atravessador. Olha só o que eu vou falar. Aqui no Brasil, quem conhece um pouco de reciclagem sabe, temos atravessadores desde o catador do lixo até aquele que compra no meio do caminho para fazer a seleção, e antes de chegar na indústria, outros se atravessam para ganhar algum percentual, e quando esse lixo triado chega na indústria, já chega num preço bem elevado. Lá na Polônia, a Royce Clicks faz o processo do início ao final, desde que esse lixo está jogado até transformar ele no grânulo e vender para a China. A rentabilidade deles, meus amigos, é de 50% a 60%. Eles ganham muito bem por fazer todo o processo de reciclagem do lixo. Então é muito atrativo, e vocês vão ver que para o investidor fica mais atrativo ainda, porque essa empresa, ela não pensando só nela e conseguindo ter esse lucro do início ao final, ela está repassando para o investidor um percentual muito melhor do que o depósito bancário que possa ser feito numa poupança ou numa renda fixa. E com uma questão extremamente acessível, né? Porque eles criaram um sistema redondinho, um sistema maravilhoso, que você controla o teu processo de reciclagem de qualquer lugar do mundo, sempre gerando lucros.
Fatores-chave na indústria, principalmente na Europa, né, que é onde eles estão nesse momento. Em outro instante nós vamos fazer a apresentação desses fatores-chave aqui do Brasil. Mas hoje o que interessa é nós sabermos alguns dados de como funciona essa indústria lá na Polônia. Olha só, eles têm um dado, né, estatístico que 20% de todos os plásticos do mundo são reciclados. Apenas 20%. E os outros 80% estão aonde, né? 68% dos plásticos da Europa que são reciclados são exportados para a China. Grande mercado consumidor de plástico reciclado é a China. E olha só, nos últimos 50 anos a reciclagem de plástico cresceu 2000%. É brincadeira, né? E parece que ainda não foi feito nada. E o nosso mundo está estourando de plástico, de lixo, toda hora aparecendo na televisão grandes reportagens mostrando o caos que se encontra nas cidades, nas áreas naturais, nos mares, não é mesmo? E mesmo assim a reciclagem cresceu muito, mas existe muito mais para ser feito. Qual que é então esse nosso processo de negócio aqui na RiceClicks? Qual que é a visão geral? Como que a gente ganha dinheiro dentro da RiceClicks? Eles se basearam nesse gráfico aqui, ou nesse infográfico, né, para mostrar como que acontece o processo de reciclagem e como que eles conseguem te pagar sobre o rendimento do lixo. Então, no processo de reciclagem, primeiro nós começamos lá na parte de cima do gráfico com a coleta, né, coletando esse lixo plástico. Depois, selecionando ele, né, porque sempre ele vem com sujeira, com interferências, com outros tipos de lixo. Depois de selecionado, você passa esse lixo plástico por um processo de trituração na máquina trituradora. Logo em seguida, pelas peneiras, passa por uma limpeza com água, né? E nessa limpeza, esse plástico já organizado para produzir o grânulo passa pelo processo de extrusão, enchendo os bags daqueles pequenos grãos que nós conhecemos, e esses bags então vão para a indústria e fabricam copo, caneca, panela, prato, peças de automóveis, ferramentas, computadores, carcaças de todos os tipos, enfim, é inumerável a quantidade de produtos plásticos que é feito com o grânulo que vem da indústria da reciclagem. Pois é, esse é o processo de reciclagem onde nós podemos ganhar dinheiro. Como que você recebe os seus rendimentos? O sistema, muito bem organizado por uma equipe técnica de ponta lá na Polônia, equipe da Alemanha também, criou um programa de computador onde você, como qualquer e-commerce, como qualquer site de comércio eletrônico, você faz compras. E nesse site da RiceClicks, você compra o quê? Lixo. É isso aí. Por mais brincadeira que possa parecer, você compra lixo, compra resíduos na RiceClicks. E depois que você compra isso, eles entregam para você esse lixo via correio. Lógico, aí seria uma grande brincadeira, uma grande piada mesmo, né? Lógico que não. E é nesse ponto que você começa a ganhar. Porque a hora que você compra esse lixo via site, o lixo que você está comprando é o lixo que a indústria está comprando para você lá na Polônia, que ela precisa para fazer o processo de reciclagem. Então ela usa o teu dinheiro para comprar esse lixo e leva esse lixo para a indústria. Recicla esse lixo, faz o grânulo, vende para a China e você obtém o lucro desses grânulos. É isso daí. Agora vamos ver em mais detalhes como e quanto você consegue ganhar. Olha só, na hora que você se cadastra na RiceClicks, você está ganhando um bônus, justamente para você poder sentir, para você poder ver o sistema girar, para você poder entender o início, o meio e o fim do processo e como esse dinheiro chega na tua conta depois que você investe. Então, nessa parte de um sistema de produção em curso, a RiceClicks te oferece
20 euros de bônus quando você se registra. Esse bônus, dado como um capital inicial, ele deve ser usado para fazer a primeira compra de matéria-prima. Ou seja, 100 quilos de resíduo plástico você consegue comprar com 20 euros. Então você inicia o processo de reciclagem. Por que você consegue comprar ali no site 100 quilos de resíduo plástico? Porque cada quilo de resíduo plástico custa 20 centes de euro. Então você consegue comprar 100 quilos. Você já ganha isso da empresa ao se registrar. Agora, uma observação importante é que em vista desse ganho, disso daí, você é considerado ainda inativo no sistema. Porque muita gente às vezes, eu ganhei 20 euros, vou reciclar aqui e vou começar a sacar meu dinheiro. Não, a empresa está te dando esse bônus para você ter interesse em conhecer e a partir dali você investir. Para você se tornar ativo, você deve comprar com os teus próprios fundos, com o teu próprio dinheiro, um mínimo de mais 100 quilos de resíduo plástico. Então aí sim você junta 20 com mais 20 que você compra, você tem 40 e aí você tem 200 quilos. 200 quilos, e a partir daí, então, realmente é seu esse dinheiro e você está reciclando e recebendo o seu rendimento por ele. Tá entendido? Vamos para frente? Olha só, a fórmula do lucro. Aqui temos que nos deter um pouco mais e explicar com calma para que você entenda o que acontece com o teu investimento. Então, o exemplo que é dado aqui na nossa transparência é o seguinte. Se você investir, por exemplo, 100 euros em resíduo plástico, ou seja, você vai comprar 500 quilos. Por quê? Porque cada 20 euros compra 100 quilos. Então, você está investindo 100 euros, você está comprando 500 quilos de plástico. Depois de 3 semanas que você comprou esse resíduo plástico, você vai ter no sistema 200 euros. Ou seja, de 100 euros que você investiu, dobrou o valor para 200. Você ganhou 100, né, desse valor que é material tratado, né, o material que já foi lá catado na vila, ou em que local eles estejam catando esse material, já foi para o processo de limpeza, o material está tratado, certo? E o preço de venda, se eles venderem esse material lá para algum terceiro antes de industrializar, eles vão vender por 40 centes de euro o quilo. Ou seja, você comprou por 20 centes de euro e eles estão vendendo por 40 centes de euro. No exemplo, então, 500 quilos desse material vezes 40 centes de euro deu 200 euros. Aí o sistema vai mostrar uma tela onde vai perguntar se você quer reciclar. Se você clicar ali, você vai receber 6% da quantia da matéria-prima que você comprou inicialmente. Quanto que você comprou inicialmente nesse exemplo? 100 euros. Então, 6% de 100 euros representa um lucro de 6 euros. Aí você continua reciclando por mais 2 semanas adicionais, que é o momento que depois do material tratado, ele chega a ser grânulo lá na indústria para ser vendido para a China. Então, com mais essas 2 semanas, você, ou a indústria no caso, vai ter um valor de 300 euros. Então veja lá, 100 euros você investiu no início, depois de 5 semanas, esse teu 100 euros em todo o processo faz esse plástico reciclado ter um valor de 300 euros. Você comprou 500 quilos, lembra? 500 quilos vezes agora 60 centes de euro, né, você tem os 300 euros desse teu investimento. E aí o que acontece? Se você clicar, porque aí acabou o processo, é de 5 semanas, é um ciclo de 5 semanas. Se você clicar em reiniciar o processo, você vai receber 8% do quê? Da diferença entre o preço de venda do grânulo e o preço de venda do material tratado. Ou seja, quanto que era o grânulo lá? Era 200. Agora, o grânulo não, o material tratado, né? Agora você tem o grânulo, que vale 300. Então, olha lá, entre aspas, ou entre parênteses, 300 menos 200, você tem mais 100 euros de lucro. E a indústria te paga 8% desses 100 euros, ou seja,
8 euros de lucro. Resumindo, você tem com 3 semanas, 6 euros de lucro. Com mais 2 semanas, mais 8 euros de lucro. 6 mais 8 igual a 14. São os lucros que você recebe quando continua reciclando mais e mais, fazendo sempre mais ciclos dentro do sistema. A cada ciclo de 100 euros, você tem 14 euros de lucro. E você não deve querer pegar teu capital de volta. Não é verdade? Pensa bem, vamos analisar quanto que a poupança no Brasil está pagando? 0,7%, 0,8%. Vamos pegar 0,8%. 0,8% de 100 euros. O euro hoje está 4,48. Vamos arredondar para 4,50. Nós teríamos aí 450 reais. A 0,8% dá quanto isso? Vamos fazer a conta? 0,8% de 450 reais. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. E 4, 36. 3,60. R$ 3,60 por mês em cima de 100 euros. Agora, se você leva 14 euros a cada 5 semanas, que são 35 dias, vamos fazer a conta, 4,50. Se fizer a 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4, 5, já dá 56. Mais 50, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 1, 5, 7. 63 reais, gente. Olha só. É impressionante ou não é? É mágica? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? A poupança do Brasil pagar 3,60 e essa indústria te pagar 63 reais. Com um pouquinho mais de um mês, né? Que dá 35 dias. 63 reais. É uma coisa impressionante, mas ela tem uma lógica. Tem uma lógica que não acaba. O que nós dissemos lá no início? Que a indústria consegue pegar o plástico na ponta e sem atravessador nenhum ela tem o lucro total ao vender o grânulo para a China. E esse lucro, essa rentabilidade total sem atravessadores é de 50% a 60%. Essa é a rentabilidade dela. Por isso que ela consegue te pagar 14% sobre o teu investimento. É por isso. Tem lógica, gente. É produtivo. Não para de produzir. Tem rentabilidade alta. Essa é a fórmula da Royce Click. Se ela tivesse já um monte de atravessador lá na Polônia, assim como existe aqui no Brasil, enquanto indústria ela ia ter 5%, 10% de lucro em cima do que ela reciclasse. Mas ela faz o processo do início ao final, ela consegue ter 50% a 60% de lucro e te paga os 14% sobre o investimento. Por que ela faz isso? Porque é muito mais barato do que ela querer pegar dinheiro em banco lá na Polônia para poder fazer reciclagem. Aliás, os bancos na Polônia, em toda a Europa, eles barram investimento para reciclagem por causa da emissão de CO2 na atmosfera, né? Na destruição da camada de ozônio. Então a lei europeia é muito rígida e não deixa que você tenha muito financiamento para a indústria de reciclagem, a fim de que não se aumente muito a quantidade de CO2 na atmosfera. Daí a grande sacada da Royce Clicks em aliar serviços de reciclagem a serviços de internet e proporcionar que as pessoas possam ter diretamente um lucro em cima disso. Então, gente, o número de ciclos completos de reciclagem é limitado. Se você colocar 100 euros na Royce Clicks hoje, enquanto a indústria existir, enquanto a indústria produzir, você vai estar a cada 5 semanas recebendo 14 euros de lucro, desde que você não queira tirar teu capital fora dela. E se você quiser tirar teu capital, que é a venda do bem, né? Que é a venda do lixo que você comprou, você pode? Ah, Alessandro, eu investi meus 100 euros lá e eu quero tirar agora. Posso? Pode. Né? Só que é o seguinte, se você vender, você vai receber 25% do preço de venda dos grânulos. Olha só o exemplo. Você deixou passar as 5 semanas com aqueles 500 quilos. Os 500 quilos foram vendidos por 60 cents de euro o quilo e isso dá 300 euros.
Então você não vai receber o valor total dos seus bens, que é os 100 euros lá. Por que isso? Por que a indústria não vai te dar os teus 100 euros de volta? Olha só, quando você empresta lá para a indústria, ela vai contar com esse dinheiro e vai compartilhar esse dinheiro com os outros investidores que ela tem, com a empresa, que também precisa ter seu lucro, pagar os salários dos diretores, e com outros parceiros, partes interessadas para cobrir as despesas, terceirizados deles, e o próprio custo de produção, né, gente? Imagina um caminhão na rua catando lixo todo dia, levando para outros locais onde pessoas trabalham, triando, prensando para caminhões maiores levarem para a indústria, e as pessoas da indústria estarem produzindo o grânulo, esse grânulo indo para os navios, chegando na China. Então existe um custo de produção alto aí. Então é contratual. Você deu os 100 euros para investir na Rice Clicks, você tem teu retorno de 14% a cada 5 semanas, mas se você quiser ter o capital de volta, eles vão te dar 25% do preço de venda do grânulo lá na ponta, certo? Demonstrando melhor esse exemplo aí, então passou as 5 semanas, foi vendido por 300 euros, você recebe 25% desses 300 euros, que é o quê? 75 euros. 75 euros é o 25% de 300. E recebe mais o quê? Recebe mais os 6% das 3 primeiras semanas, que é quando já estava reciclando, né? Então, chegou nas 3 primeiras semanas, você pôs para reciclar mais 2, você recebe aqueles 6 euros, que dá 81 euros. 81 euros. Então, quer dizer, se você deixa só uma vez reciclando, você levou um prejuízo de 19 euros, porque você investiu 100. Então, o que você tem que fazer? Deixar reciclando para continuar tendo lucro, né? E aí esse lucro vai ultrapassar rapidinho o capital que você investiu. Agora, olha só, por que eu não ganhei o 8% se eu cheguei nas 5 semanas, pedi meu capital de volta, queria meu 8% também do lucro? Ah, não, porque você naquele momento das 5 semanas está pedindo o teu capital de volta. Então, o lucro ali naquele momento fica de lado, porque você está pegando o teu capital de volta, tá? Então, nós, empresa, nós da Rice Clicks, não recomendamos que você venda seus produtos imediatamente. Mesmo porque se você começar a fazer conta com esses exemplos, você vai ver o quanto de lucro você pode ter com essa empresa no decorrer do tempo. É esse o plano, né, financeiro. Como é que estão, então, agora nós vamos mostrar como é que estão os nossos números, o nosso mapa, ou o mapa dos nossos usuários ao redor do mundo. Quem tanto já está usando, já está se associando ao Rice Clicks. Então temos aí o mapa mundi. Na América do Norte 10% da população, América do Sul 10%, Europa 10%, África 10%, a Europa Ocidental 10% e na Austrália 10%. E a Polônia, né, gente, que está ali no final da Europa, início com a Ásia, tem o restante aí dos 40% de uso da Rice Clicks. Essa semana ainda eu estava vendo os números, são bem impressionantes. Ao redor do mundo, 360 mil pessoas se cadastraram na Rice Clicks. Mas somente 10 mil estão investindo. 10 mil conheceram o processo e estão investindo e ganhando os 14% a cada 5 semanas. E no Brasil, você deve estar perguntando, né, como é que está? Os números são mais impressionantes ainda. Nós temos em torno de 10 mil cadastrados e só 200 pessoas investindo. Vocês acreditam nisso? Gente, olha o tamanho do trabalho de consciência com relação a essa empresa que você tem para fazer no Brasil. É isso mesmo, 200 pessoas investindo. Nós temos que fazer muita coisa ainda para essa empresa ficar conhecida no Brasil. Pausinha para o café? Não, mas nós vamos ter tempo para desfrutar uma xícara de café bastante no decorrer do nosso trabalho com a Rice Clicks. E não para por aí o plano de investimento da Rice Clicks. Nós temos os serviços premium, a franquia e a colaboração. São mais itens onde você pode ganhar muito dinheiro com a Rice Clicks. Sabe por quê? Porque a Rice Clicks não quer vir para o Brasil só para buscar dinheiro. A Rice Clicks não quer vir para o Brasil só para pegar
a nossa grana e levar para a Polônia e investir na fábrica lá. Não, nós estamos responsáveis por instalar uma fábrica de reciclagem da RiceClicks aqui no Brasil. É isso mesmo, o estudo já está sendo feito entre São Paulo e Joinville, Santa Catarina, para que se instale uma indústria de reciclagem de plástico da RiceClicks aqui no Brasil. Vamos ter a nossa produção. Vocês já imaginaram o que significa isso enquanto responsabilidade, enquanto respeitabilidade para que nós possamos convencer as pessoas a investir nessa empresa que divide seus lucros? Essa é uma empresa do futuro, gente. É uma indústria do futuro. É o capitalismo do futuro. Nós estamos vendo aí o capitalismo se desmanchar, né? Grandes empresas fechando, grandes negócios quebrando, endividamentos enormes nos bancos, financiamentos não sendo pagos. E aqui a RiceClicks com esse conceito totalmente novo e trazendo indústrias para cada país que ela está indo. E o Brasil é o terceiro país que ela está indo. Ela está chegando na Alemanha, porque é divisa com a Polônia, está agora em Marrocos, trabalhando com uma ONG, ajudando os catadores de lixo de lá e se propondo a colocar uma fábrica em Marrocos, lá em Marrakech, e agora aqui no Brasil. Então olha só, é maravilhoso poder saber que nós vamos ter uma indústria de reciclagem de lixo com esse conceito no Brasil. Aliás, eu desafio alguém nos mandar uma mensagem, um e-mail de uma indústria, seja qual for o ramo aqui no Brasil, que faça o conceito que a RiceClicks está fazendo. Duvido, não tem, gente. Esse povo, esses diretores da RiceClicks têm um pensamento que eu diria que é um pensamento quase de ET. É um pessoal de outro mundo que está vindo para revolucionar a questão dos negócios e da economia no nosso planeta, dividindo mais riquezas e proporcionando a você que vai investir uma qualidade melhor de vida para você e para a tua família. Então, nesse esquema agora aqui, ó, de participação de franquia, a RiceClicks precisa de milhões para colocar uma indústria aqui no país, não é verdade? Então ela procura parceiros. Se você conhece alguém que tem dinheiro para investir, dinheiro que eu digo são milhões, para conseguir colocar uma indústria de reciclagem aqui no Brasil, são 10 milhões de euros aproximadamente. Uma indústria forte, estamos falando de uma indústria forte, não é uma indústria de fundo de quintal, não é uma indústria de poucas toneladas, é uma indústria que vai reciclar 700 toneladas de lixo plástico por mês. Então a RiceClicks está procurando também investidores que queiram ajudar. Se você conhece alguém, vamos apresentar esse alguém para a direção da RiceClicks, né? Se der acordo de parceria, você vai ganhar e não vai ganhar pouco, né? E teremos mais chance dessa fábrica vir num curto espaço de tempo aqui para o Brasil. Então a RiceClicks oferece nesse esquema uma análise da estrutura da região que vai ser instalada a fábrica, dá uma consultoria sobre a escolha do resíduo que vai para a reciclagem, ela proporciona um esquema de negócio chave pronto, por isso que ela é uma franquia, ela tem todo o passo a passo, toda a técnica, toda a tecnologia, todo tipo de maquinário para fazer o grânulo. Ela auxilia na compra dos equipamentos, ela treina o pessoal que vai trabalhar nessa fábrica, ela entra como conselheira, como condutora de dicas sobre como encontrar os resíduos de reciclagem, se você não tem muita experiência, ou a pessoa que quer investir não tem muita experiência, né? E o mais importante de tudo, ela compra o teu produto final, ela compra o grânulo, ela compra o plástico granulado do seu negócio. Então você não está no escuro, ou aquele que vai investir não está no escuro se for produzir, né? Aonde eu vou vender meu produto? A maioria dos comerciantes, dos empresários, dos industriais, e agora como é que eu vou fazer a logística de venda do meu produto? Não, aqui você já tem o produto vendido. Se você investir numa fábrica dessa, se você achou um industrial que quer investir numa fábrica dessa, o grânulo já está vendido, porque não há o que chegue, eles vendem tudo para a China, né? E para acontecer esse negócio, o que tem que se fazer na hora de assinar o acordo de parceria? Você vai pagar uma taxa de franquia, né? São as taxas de direito de 5 a 10% da renda mensal do teu negócio, tá? E consegue se lançar um negócio desse, tendo dinheiro, logicamente, né, gente? De 6 a 9 meses após o contrato ter sido assinado com eles. Então, qual que é o nosso grande desafio? Divulgar muito essa indústria,
Rice Clicks, para que possamos capitalizar ela ao máximo no Brasil, enquanto já estamos ganhando os rendimentos do que é reciclado lá na Polônia, e muito em breve podermos ter a nossa indústria Rice Clicks aqui no Brasil. Rice Clicks, trabalhe verde e ganhe verde, né? Aqui está os contatos da Rice Clicks em Varsóvia, na Polônia. Está aí a Alameda Solidarnosc 115, escritório 2, código postal 00140, Varsóvia, Polônia. E eles fazem questão de contato, gente. Se você fala inglês ou polonês, você pode ligar no telefone que está ali no meio, ó, 4866286210, fazer contato com eles, conversar. Se tiver com vontade de investir bastante e até visitar a Polônia, como eu vou fazer, né? Visitar a fábrica lá. Temos o e-mail que é o info@riceclicks.com, onde eles respondem rapidamente o seu e-mail, não tenha dúvida nenhuma, só que tem que mandar em inglês. E aqui do lado direito da tela nós vemos o site, que você deve ler inteiro, né? Deve se cadastrar aí com o teu patrocinador, com quem te indicou, e ter o teu back office, ganhar os 20 euros e acompanhar e ler todo o conteúdo desse site para você se inteirar de todos os detalhes dessa empresa. E o mais louco, gente, o mais bacana de toda essa apresentação que eu mostro para vocês agora aqui é o nosso escritório no Brasil. É isso mesmo. Esse que vos fala aqui, Alessandro, hoje eu sou um dos diretores representantes da Rice Clicks no Brasil, desde dezembro de 2015. E a Rice Clicks agora, ela autorizou a organização do escritório físico aqui no Brasil. Então já está aí o endereço e o telefone e o e-mail para que você possa verificar aí via internet, fazer contato conosco e podermos conversar mais a respeito dessa indústria. Nossos telefones ali, o 9807-1072 com código 42 é também o WhatsApp. O telefone fixo do escritório é 042-3232-1476, e o e-mail de suporte aqui no Brasil, Brasil com Z, @riceclicks.com. Aonde que vai estar esse escritório físico, de onde nós vamos trabalhar para que a indústria aconteça? Rua Nossa Senhora do Carmo, 75, em Castro, Paraná, próximo a Curitiba. É isso daí, nós temos hoje uma representação oficial da Rice Clicks no Brasil. Temos tudo para crescer, tudo para trazermos essa indústria do plástico quanto antes e fazermos muitas pessoas felizes porque as pessoas no Brasil estão precisando de qualidade de vida, estão precisando sustentar suas famílias, estão precisando melhorar suas vidas. Gente, aqui é o plano básico, né? Ainda tem as comissões que nós não falamos ainda, porque cada indicado que você coloca dentro do Rice Clicks, você ganha 10% de comissão em primeiro nível, 3% em segundo nível, 2% em terceiro nível e 1% em quarto nível. São comissões estimulativas para você formar a equipe de trabalho. Por que a Rice Clicks não é marketing multinível? Ela não tem binário, ela não tem taxa de adesão, ela não tem mensalidade, ela não te promete BMW, ela não paga em profundidade, ela te dá uma comissão de gratificação para você ajudar a divulgar a empresa, como qualquer empresa que trabalha com outros tipos de produto. Então vamos acreditar nela, vamos firmes com ela, vamos vocês líderes aí divulgar, formar suas equipes de trabalho, e logo começaremos nossos hangouts ao vivo na sala oficial da Rice Clicks, espalhando essa empresa por todo o Brasil. Obrigado por você ter nos escutado nesse momento e até a próxima. Grande abraço.